Irmãos, eu não quero perder essa atmosfera e esse espírito, mas eu sinto da parte do Pai o encargo de comunicar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. A minha palavra nessa noite é protegendo a Jesus. Eu sei que parece até uma coisa que não tem muito a ver, porque na verdade é o contrário, é Jesus que nos protege. Quem somos nós, irmãos? Mas você vai compreender algo nessa noite, irmãos. Você precisa proteger o que você carrega. Você precisa proteger o nome. Você precisa proteger a presença. Você precisa proteger a aliança. Você precisa proteger o relacionamento. Porque nada pode substituir o Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz em Mateus, no capítulo 2, verso 9. Se você não quiser abrir, não tem problema. Depois de ouvirem o rei Herodes, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito, por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro, grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito, por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Aleluia. Quantas profecias, irmãos, se cumprindo em uma única pessoa. Logo nos primeiros dias de vida de Jesus, José tinha uma incumbência, irmãos, fundamental. Qual era? Proteger o bebê Jesus. Proteger o indefeso Jesus. Essa era a incumbência de José. Por quê? Porque esse bebê carregava o maior propósito que alguém poderia carregar. Por isso protegê-lo era tão fundamental. Afinal de contas, o menino era o Salvador da humanidade.
Era o plano de Deus para resgatar a humanidade de volta à comunhão com Deus. Esse era o menino Jesus. Quando eu estava lendo isso, irmãos, o meu coração se comoveu, porque eu compreendo que ainda hoje nós precisamos proteger Jesus nos nossos corações. Proteger o Senhor, irmãos, de todas as coisas que querem matá-lo dentro de nós. Jesus foi perseguido, irmãos, pela morte, desde sempre. Menino, ele foi perseguido pela morte. Quando Jesus começou o seu ministério, os fariseus conspiravam a sua morte o tempo todo, irmãos. De que maneira eles matariam Jesus? Até Lázaro, que Jesus ressuscitou dos mortos, conspiraram a morte de Lázaro. Sabe por quê, irmãos? Porque Lázaro teve essa experiência, irmãos, de ser ressuscitado. Exatamente o que Jesus fez conosco, irmãos. Jesus nos deu uma vida. Jesus nos resgatou da morte eterna, é o que a Bíblia diz. E Ele nos deu a vida eterna. Meu Deus, isso é tão simples e tão profundo. Jesus ativou a vida espiritual que nós não tínhamos. Agora nós temos relacionamento com o Senhor. E por conta disso, irmãos, porque você foi ressuscitado, você também é alvo do maligno. O diabo quer destruir Jesus e o diabo quer destruir tudo o que é de Jesus. E quando a gente olha, irmãos, para a humanidade, toda a humanidade, em todo o tempo, irmãos, deseja apagar todo vestígio do Filho de Deus. Apagar Jesus da sociedade, apagar Jesus, irmãos. Nós temos o Natal, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A humanidade foi lá, o sistema foi lá. E onde nós comemorávamos o nascimento do nosso Salvador, eles introduziram o Papai Noel. Eles introduziram a festa de Natal, peru de Natal, presente de Natal, árvore de Natal. Parece que para apagar os vestígios daquele que vive eternamente. Irmãos, por favor, essa palavra é muito importante. Aí no cumprimento do propósito do Senhor, na Páscoa, a paixão do nosso Senhor, Ele amou até o fim, diz a palavra. No momento mais glorioso, onde Jesus vence a morte e ressuscita dos mortos, sobe ao Pai, está à direita de Deus, e agora Ele intercede por nós, os seus. Pegaram a Páscoa, irmãos, e colocaram um coelhinho da Páscoa, irmãos. Ovos de chocolate. A gente sai do Natal e os mercados já estão cheios de ovos de chocolate. Querem apagar os vestígios de quem é o nosso Senhor e o que Ele fez por nós. Você consegue perceber que sorrateiramente a humanidade quer apagar Jesus e todo vestígio do nosso Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é um libertador, e todo libertador, irmãos, é perseguido. Aconteceu a mesma coisa com Moisés. Moisés era o libertador, e Moisés também, irmãos, havia uma sentença para ele ser morto. Até que a sua mãe, Joquebede, não podia mais esconder o menino Moisés. O que ela fez? Entregou ao rio. E Deus pegou o menino Moisés, que Faraó queria matar, e fez o menino Moisés ir para dentro da casa do Faraó.
ser criado pelo faraó, que faraó queria matar. Esse é o nosso Deus que nós cantamos aqui, irmãos. Esse é quem tu és. Para que lá na frente, irmãos, Moisés se levantasse como libertador do povo hebreu. Todo libertador será perseguido, irmãos. Sabe, irmãos, eu não tenho TV aberta na minha casa, nós temos TV paga. Eu não assisto TV aberta há muitos anos. Aquela TV principalmente, aquele canal terrível, muitos anos. Eu não assisto mais esses jornais, irmãos. Eu não assisto mais, irmãos, esse jornalismo corrupto, mentiroso, que engana, que perverte. Só que ao mesmo tempo, irmãos, embora nós tenhamos canal pago, onde você escolhe o conteúdo, nós temos lá na nossa casa, às vezes a gente assiste lá um canal que tem reforma de casa, culinária, mas às vezes eu estou lá e eu penso assim, que tristeza, se dependesse desse canal para comunicar Jesus à humanidade, nós nunca saberíamos quem é o nosso Salvador, porque Jesus não é mencionado uma única vez em toda uma programação, e em todas as programações, irmãos. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, onde tudo que é terrível, tudo que é treva, tudo que é errado é colocado no alto, e tudo que é certo é jogado para debaixo do tapete, é condenado, é ridicularizado. Jesus foi perseguido, irmãos, e nós também seremos perseguidos. Por quê, pastor? Porque nós carregamos essa mensagem. Nós carregamos esse Jesus, irmãos. Então Jesus não está morto. Jesus vive. E eu vou dizer agora, vou abrir meu coração para você, irmãos. Eu tenho andado meio triste, irmãos. Aí eu estava orando, e Deus me deu um salmo, irmãos, que renovou a minha alegria e a minha esperança. Eu quero compartilhar com vocês essa noite um salmo, irmãos, eu quero que se guarde no teu coração, o salmo de número 2. Abra sua Bíblia comigo. Quantos amam Jesus aqui? O salmo de número 2, irmãos, tem tudo a ver com o nosso tempo. O salmo de número 2, ele diz assim, me perdoe se não tiver na tua versão, eu acho que eu vou ler na King James. O salmo 2 diz assim, porque os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando, façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós seus vínculos. Diga comigo, seus vínculos. Aí o salmo começa a ficar bom, irmãos. O verso 4 diz assim, do seu trono celeste o Senhor põe-se a rir e ridicularizá-los, e no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando, fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, no meu monte sagrado, proclamarei o decreto do Senhor, Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade, tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro, as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra,
Tem versões que dizem juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e tremor. Diga comigo, tremor. Verso 12 diz assim: rendei ao Filho adoração sincera. Tem uma versão que diz: beijai o Filho. Irmãos, é isso que a gente faz no culto. É isso que a gente faz na adoração. A gente beija Jesus com a nossa adoração. Rendei ao Filho a adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente, felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Aleluia, aleluia. Irmãos, queima Jesus. Irmãos, esse salmo renovou a minha esperança, irmãos. Porque tudo é uma questão de tempo. Deus está dando tempo, irmãos. Tempo para que as pessoas se arrependam. Tempo para que as pessoas se convertam. Pastor, e os poderosos da terra, os reis da terra, os magistrados, os juízes que pervertem o direito, esses que governam sobre nós, a Bíblia diz que Deus ri deles, irmãos, porque o trono de Deus está elevado acima de todo domínio, de todo principado e toda potestade. Deus, no devido tempo, irmãos, mostrará a sua justiça. E eu vou dizer uma coisa para você: ninguém apagará o nome de Jesus. Ninguém conseguirá, irmãos, porque os céus proclamam a glória de Deus, irmãos. Aleluia. Porque nós ouvimos notícias de que o próprio Jesus aparece no Oriente Médio, irmãos. Deus pode pegar um passarinho, irmãos, e fazer ele pregar o Evangelho, se Deus quiser. Porque Deus é Deus, irmãos. Deus vai emudecer aqueles que pervertem, irmãos, tudo que é bom. Então eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. O meu coração se encheu de esperança. Mas ao mesmo tempo eu entendi uma coisa: eu preciso proteger o que eu carrego. Eu preciso valorizar o meu Senhor como a coisa mais preciosa, de maior valor que eu tenho. Justamente, irmãos, porque todo mundo quer destruir. Eu lembro, muitos anos atrás, muito antes de eu entrar no Ministério Integral, eu ainda trabalhava. A empresa que eu trabalhava, ela deu para mim e para minha esposa um cruzeiro marítimo. Glória, irmãos. Nós embarcamos naquele cruzeiro marítimo, fomos lá pela costa. Eu lembrei disso porque nós estávamos falando ontem sobre isso. Pela costa lá, litoral de São Paulo até Rio de Janeiro. E quando nós entramos naquele navio, era um navio imenso, irmãos, 12 andares, acho que mais até. Tinha uma cidade dentro daquele navio. Eu lembro que antes de qualquer coisa, haviam instruções muito importantes, que precisavam ser passadas para todos os tripulantes. Então, antes de qualquer coisa, eles pegavam todos os tripulantes, colocavam em números, em grupos. Nós descíamos em um lugar, e nós tínhamos que receber instruções de suma importância. Instruções fundamentais. Eles paravam a gente, ensinavam como que a gente colocaria o salva-vidas, como que a gente acionaria ele, porque ele inflava, como que nós usaríamos o apito caso houvesse um naufrágio ou alguma coisa do tipo.
ensinaram como que usaria os botes salva-vidas, por onde que saía. Irmãos, nós ficamos um tempão ali, irmãos, recebendo aquelas instruções fundamentais, e depois nós partimos. E eu entendi algo, irmãos, nessa embarcação da nossa existência. Nessa embarcação, irmãos, a instrução principal que você precisa ter é o conhecimento do Filho unigênito de Deus. Sabe por quê? Nós estamos, irmãos, em uma esteira, caminhando, irmãos, na direção de um encontro para com Deus. Nós estamos em uma esteira, irmãos, e nós estamos caminhando, sendo levados na direção, irmãos, para o encontro com o Senhor. Irmãos, nós não estamos sendo levados para o fim das nossas vidas. A perspectiva de quem conhece a Jesus é totalmente diferente. Nós não estamos indo na direção da nossa morte, não, irmãos. Nós estamos indo na direção do Deus Todo-Poderoso, que vive eternamente. Nós estamos indo na direção do Pai. E a instrução mais importante, o conhecimento mais importante da tua existência, irmãos, que você precisa ter quando você chegar naquele lugar, naquele dia, quer você creia nele ou não, quer você o ame ou não, quer você o busque ou não, todos nós nos encontraremos com o Senhor. E naquele dia, a coisa mais importante, irmãos, é você estar com Jesus Cristo. Por isso Jesus, irmãos, é a prioridade número 1 da nossa existência. Porque nós seremos identificados, irmãos, pelo que Cristo fez em nossas vidas. Naquele dia você não vai poder defender-se, irmãos, porque agora é o momento de buscar a face do Senhor. Ainda que o mundo inteiro, irmãos, vá na direção contrária, nós nadaremos contra a correnteza, porque nós compreendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida eterna, e ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Como nós vamos encontrar o Senhor no fim, irmãos, dessa jornada, é a coisa mais importante. Como nós vamos encontrar o Senhor no fim dessa jornada? Aleluia. Eu não sei como está a sua vida nessa noite, é uma noite diferente, é uma noite especial. Eu quero tomar muito cuidado com as minhas palavras. Se você perdeu Jesus no curso da tua existência, faça o caminho de volta. Os pais de Jesus, certa vez, irmãos, foram até Jerusalém. E na volta, irmãos, ali naquela comitiva, eles foram procurar o menino Jesus. Jesus tinha 12 anos, cadê Jesus? Eles perderam Jesus. Jesus ficou, irmãos, em Jerusalém, entre os doutores, e os pais tiveram que fazer o quê? O caminho de volta para Jesus. Sabe por quê? Porque não dá para seguir sem Jesus. Não se trata da religião, não se trata de uma cultura cristã, não se trata de você ouvir as músicas da Gabriela Rocha ou do Fernandinho. Se trata de você conhecer Jesus. Se trata de você andar com Jesus. Se trata de você amar e temer ao Senhor. Se trata de você obedecer ao Senhor na sua geração, ainda que ninguém obedeça. Quantos estão entendendo? Então eles tiveram que fazer o caminho de volta, irmãos. Nessa noite, se você perdeu Jesus de vista, faça o caminho de volta, o mais rápido possível. Quantos estão entendendo a mensagem? Aleluia. Hebreus 2:1 diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Diga comigo, mais firmeza.
as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Irmãos, se você tem Jesus, proteja, guarde, não se afaste demais, até que o teu velho eu apareça de volta, e possa te tirar dessa presença maravilhosa. Judas entregou Jesus ao invés de protegê-lo. Pedro até tentou proteger daquela maneira, irmãos, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. Pedro até tentou proteger, irmãos. Mas sabe quando que você protege Jesus? Quando você o assume, não quando você o defende. Vou ler isso de novo, irmãos. Você protege Jesus quando você o assume na sua vida, na sua existência, não quando você o defende. Jesus não precisa ser defendido, irmãos. Jesus não precisa ser defendido, ele precisa ser assumido. Eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho um Senhor. Ainda que todo mundo diga que isso é careta, que isso é falho, que isso não é legal, irmãos, eu tenho Jesus. João assumiu Jesus, irmãos. Todos fugiram, vocês conhecem as escrituras. Ninguém ficou na crucificação. E quando Jesus estava pregado, ele olha para baixo, quem ele vê? O apóstolo João. Assumiu Jesus. Então Jesus pede para que João cuide da sua mãe. Afinal Jesus era o mais velho. E ele disse: eis aí o teu filho, mulher. Eis aí a tua mãe, cuida dela para mim. Eu quero terminar, irmãos. Eu quero dar um relato de algo que aconteceu na nossa vida. Acredito que muitos já conhecem, mas foi algo muito impactante na nossa existência. Nós tínhamos começado a igreja, nós estávamos ainda no lugar antigo, e nós estávamos numa noite, numa reunião. Era uma garagem assim, uma garagem de, acho que é garagem de um caminhão, era uma garagem grande. A nossa casa ficava na frente. Nós estávamos numa reunião e por alguma razão, não sei se alguém esqueceu a porta da casa aberta, não lembro os detalhes, mas uma coisa eu sei: o nosso filho mais novo, o Benjamin, fugiu de casa naquela noite. Por alguma razão, ele achou a porta aberta, ou puxou o trinco e abriu a porta. E o Benjamin, naquele ano, eu acho que foi 2013, o Benjamin desapareceu, irmãos. Obviamente nós paramos aquela reunião e nós nos dividimos em equipes, irmão para cá, irmão para lá, carro que sobe, carro que desce, e nós fomos todos atrás do Benjamin. Nosso filho Benjamin, o mais novo, ele é autista, então ele não fala. E o Benjamin desapareceu e ele ficou 50 minutos desaparecido. E foram assim os dias mais longos da minha existência. Foi o tempo mais terrível, irmãos. Eu não desejo isso para ninguém. Esses dias eu assisti aquele filme que está sendo muito perseguido, que é Som da Liberdade. E eu entendo porque está sendo assim perseguido. Porque é a defesa de uma coisa muito boa. Porque está defendendo as crianças que estão sendo abusadas por pedófilos ao redor de todo o planeta, irmãos. Crianças que são abusadas, irmãos, 8, 10 vezes por dia por pedófilos. E aí muitos falam: não, isso aí não é verdade. Isso aí não é verdade. Querem enfiar por goela abaixo de que nós vivemos em um mundo cor-de-rosa, onde todo mundo é bonzinho, irmãos. Eu sei que naqueles minutos, irmãos, era um desespero terrível, eu não conseguia orar. Eu me ajoelhava e eu falava: Deus,
E eu pensava todas as coisas, eu pensava, meu Deus, Senhor, o meu filho, o que será que aconteceu? Irmãos, cabeça de pai, de mãe, irmãos. A gente pensa todas as coisas, vão pegar o meu filho, vão matar o meu filho, vão pegar os órgãos do meu filho, vão abusar do meu filho, meu Deus. Senhor, acabou a minha vida, acabou o meu ministério, acabou, Senhor. 50 minutos, irmãos, sem nenhuma notícia. Corremos para todo que é lado. O Estevão deu uma volta quase na cidade, desesperado atrás do irmãozinho. Nós morávamos ali perto do Tradição, mais para cima. 50 minutos depois, o telefone toca. Alguém do outro lado fala: vocês são os pais do Benjamin? Nós encontramos ele. Meu Deus, irmãos. Meu Deus. Benjamin estava na escola dele, irmãos. Era bem longe da nossa casa. Nós morávamos ali para cima do Tradição. Benjamin estava lá no Santana. E, na verdade, o que foi nos relatado é que o Benjamin saiu ali da nossa casa, desceu aquela descida ali, passou em frente à Tradição, chegou naquela esquina ali da universidade, atravessou a rua, não sei como, passou em frente à universidade, deu um rolezinho ali, em frente ao McDonald's, e desceu, entrou numa casa e sentou e ficou quietinho. A pessoa da casa conversou com ele, viu que ele era um menino especial, porque ele não respondia, não falava. E eu me pergunto, meu Deus, o meu filho não vai saber dizer onde ele mora, quem são seus pais. Deus, meu Deus. Aí algo aconteceu, irmãos. O Benjamin foi identificado pela camisetinha da escola. Aleluia. Era a camisetinha da escola, estava ali, irmãos. Eles ligaram na escola, falaram como era o menininho. Eles falaram, é o Benjamin, famoso aqui. Foram buscar o Benjamin, pegaram o Benjamin, ligaram para nós, nós fomos buscar o Benjamin. Benjamin estava faceiro, como se nada tivesse acontecido. Eu envelheci 15 anos. Trouxemos o menino para casa de volta. Meu Deus, irmãos. Meu Deus. Mas tudo deixa para nós uma lição importante. A gente só achou Benjamin porque ele tinha uma identificação. Benjamin só foi encontrado porque tinha uma identificação nele, irmãos. Naquele dia nós seremos identificados, irmãos. Meu Deus. Aleluia. Se a gente foi pequeno, grande, rico, pobre, feio, bonito, gordo, magro, não interessa, irmãos. Naquele dia, nós seremos identificados pelo sangue de Jesus. Meu Deus, irmãos, aleluia. Tem que aplaudir mesmo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Naquele dia só uma coisa vai valer, exatamente como valeu para o meu filho: uma identificação. Eu sou de Jesus, eu sou do meu amado, e Ele é meu. Sabe, irmãos, o mundo quer tirar toda a beleza do nosso Senhor, as distrações, as coisas, até boas, querem tirar Jesus do foco, do centro. Por isso disse aqui, Jesus é o centro. Não podemos perder Ele de vista. Todas as coisas querem tirar Jesus do foco. Mas uma vez que você o conhece, irmãos, nunca mais Ele te lançará fora. O próprio Jesus falou, irmãos, e essas palavras eu nunca mais esqueci desde a minha conversão: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e todo que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Aleluia, aleluia. Eu sou de Jesus, nós somos de Jesus. E naquele dia
será a coisa mais importante que nós teremos, meus irmãos. Por isso, protejam, desfrutem do Senhor, para que quando chegar o domingo, você tenha motivos para cantar, razões para cantar, e não para ficar quieto. O mundo quer calar a boca da igreja, quer amordaçar a igreja. O diabo, irmãos, quer nos entristecer a tal ponto que a gente não adore mais o Senhor. Mas eu não adoro o Senhor só pelo que Ele pode fazer. Eu adoro por quem Ele é. Eu adoro porque Ele é digno de glória. Eu adoro porque Ele é o meu Senhor. E se Ele não fizer mais nada para mim a partir de hoje, irmãos, ainda assim eu adorarei. Quantos recebem a palavra nessa noite? Aleluia.